Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, algo que tem a ver com a justiça de Deus e algo que tem a ver também com a bondade de Deus. Deus é um Deus bom, muito bom, mas Deus é um Deus justo. Então hoje o tema de hoje é legalidade. Vamos direto à palavra de Deus. Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Segundo a Crônicas 18, 19 e 22. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente o Espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então, como nós vimos aqui, até o fim dos tempos, Satanás, ele tem um acesso sim. Ele tem um acesso restrito ao céu, tá? E ele é o príncipe desse mundo, como diz aqui em João 14:30. Então, de certa maneira, Deus usa o próprio Satanás para nos testar, para nos provar e para permitir que algo possa acontecer conosco, tá? Mas como é que Deus, sendo tão bom, ele permite algo desse tipo? Porque como eu disse no início do vídeo, Deus é um Deus bom. Ele é eternamente bom, sim. Só que Deus é um Deus justo. E quando nós damos alguma brecha para o inimigo, no caso para Satanás, Deus, ele não pode intervir. Deus, ele tem que permitir que algo nos aconteça para o nosso bem. Porque a palavra diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos o bem, nós colhemos o bem. Se nós semeamos o mal, nós colhemos o mal. Então essa é a legalidade que nós damos às vezes para o inimigo em nossas vidas. Nós abrimos brechas para o inimigo. E como Deus é um Deus justo, se o inimigo vir diante de Deus e falar: olha, o João ali, olha, a Maria ali está fazendo isso, e isso é pecado, isso é errado. Então Deus permite que Satanás faça algo contra a nossa vida, sim. Deus, claro, ele pode nos livrar de tudo. Só que pela sua justiça, Deus não pode ir contra uma brecha aberta pelo pecado que nós concedemos ao inimigo. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério porque essa legalidade, ela traz para nós, filhos de Deus, uma permissão do inimigo em nossas vidas. No caso de Jó, como nós lemos aqui, foi diferente. Deus convocou Satanás para ir diante da sua presença para falar sobre Jó. E isso nada mais era do que uma prova, era um teste para a pessoa de Jó e para glorificar ainda mais a Deus. Por isso que ele permitiu que Satanás viesse à sua presença e que fizesse, digamos assim, essa prova de Jó. E no final das contas, Jó saiu vencedor. Por que Jó saiu vencedor? Você sabe? Jó, ele saiu vencedor porque Jó não deu legalidade ao inimigo. Em todo o sofrimento de Jó, que conforme estudos durou aproximadamente 1 ano, Jó perdeu todos os seus filhos de uma vez só. Jó teve doença da ponta do seu dedo do pé até o último fio de cabelo. Ele estava coberto de chagas, de doenças. Eu vou depois fazer um vídeo somente falando sobre Jó, que é muito extenso isso daí, e tem muitas particularidades que nós devemos nos atentar. Mas eu estou citando aqui hoje essa permissão pontual de Deus de deixar Satanás chegar ao seu trono da graça para provar a Jó. Mas não por legalidade de Jó, e sim por uma pura prova de Deus.
Que Deus fez isso para quê? Para glorificar o nome dele através do servo Jó e para humilhar Satanás. Foi isso que Deus fez. Então, na nossa vida, nós não devemos dar brechas ao inimigo. Nós devemos buscar sempre a santidade. Nós devemos estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Eu sempre prego aqui em vários vídeos, eu falei que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita quando nós estivermos trilhando esse caminho nessa vida. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça duro, nós temos que seguir firmes diante do caminho que Deus nos colocou. Deus, ele é um Deus maravilhoso e nós temos que usar esse tempo que nos foi dado aqui nessa terra para pregar o seu evangelho e seguir o seu caminho, não para dar legalidade para o inimigo. Porque se nós dermos legalidade para o inimigo, sim, nós colheremos o mal em nossas vidas. E Deus não pode intervir contra isso. Por quê? Porque Deus é justo. A justiça de Deus, ela prevalece sobre tudo. Ah, mas Deus não me ama? Deus te ama. Só que Deus prescreveu, Ele deu o GPS para você seguir. Se você sair fora, claro, ninguém é perfeito. Se você pecar e não pedir perdão em nome de Jesus Cristo a Deus, e não se arrepender do seu pecado, tá? Tem que acontecer tudo isso. Aí sim você vai dar uma legalidade a Satanás. E ele pode sim pedir permissão a Deus para falar de você e entrar na tua vida. E Deus não pode intervir, porque Deus é justo. Tudo bem? É uma questão muito importante essa da legalidade diante de Deus. E para que essa legalidade ela não se abra, nós devemos, como eu falei, seguir firme diante de Deus. Orar e vigiar, porque o inimigo ele está onde? Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Por isso que nós devemos colocar toda a armadura de Deus todos os dias das nossas vidas. Eu tenho um vídeo que fala sobre a armadura de Deus. Dê uma olhada lá. Fala sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça, sobre o cinto da verdade, sobre a sandália da paz, sobre o escudo da fé e sobre a espada do Espírito. Nós temos que vestir essa armadura para nos proteger contra ciladas do inimigo. O que é uma cilada? Cilada é algo que o inimigo faz para que a gente caia. Muitas vezes algo que a gente pensa que é bom para nossas vidas é ruim para nossas vidas. Por isso que às vezes Deus não permite e nós às vezes ficamos murmurando. Mas que possamos ser igual a Jó. Mesmo diante da adversidade, não murmurar diante de Deus. Para quê? Para não dar legalidade. Nós lemos também aqui, nessas passagens, aqui em 2 Crônicas 18, 19 e 22, que Deus permitiu que um espírito enganador fosse ali enganar o rei Acabe. E Deus permitiu isso. Deus permitiu que o espírito enganador fosse lá enganar Acabe. E Deus ainda falou, não, você conseguirá enganar Acabe. Deus sabia disso, porque Deus é onisciente. Deus não estava simplesmente brincando, eu vou brincar com Acabe. Não, Deus fez isso porque tinha que ser feito. Ele permitiu que esse espírito enganador fosse ali diante de Acabe porque isso precisava ser feito. Quem sabe Acabe estava dando o quê? Estava dando legalidade para que aquele espírito enganador viesse à sua vida. E foi o que aconteceu. Então essa questão da legalidade, pessoal, é de extrema importância em nossas vidas. Vamos vigiar, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos nos santificar para que nós não deixemos essas brechas abertas, essa legalidade ao inimigo. Porque, como eu disse e friso mais uma vez, Deus é um Deus de pura justiça. Se você abrir uma legalidade para o inimigo, ele vai entrar na sua vida sim e vai fazer um estrago. Tudo bem? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!